Eu preciso de lhe dizer o que o Espírito me revelou a respeito desse tema da Babilônia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos 7 e 8. Vamos seguindo versículo por versículo. 18, 7 e 8. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão, num só dia, amado, um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o Senhor, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Vamos entender o que o Espírito quer dizer à igreja a respeito deste juízo contra a Babilônia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, Rei de reis e Senhor de senhores, o único Deus, o Deus que deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue para uma propiciação, um pagamento pelos nossos pecados. Tu és o mediador entre o homem e Deus. E aqui estamos nós para beber da tua palavra, para comermos do pão da vida. Porque nem só de pão físico o homem vive. O homem vive do pão dos céus, da palavra do Senhor. Então, ó Deus, usa-me. Estou aqui absolutamente consciente que eu sou ministro da nova aliança, não da letra, não de Moisés, não do judaísmo, mas da graça de Deus, e tu me capacitaste. A minha suficiência vem do Senhor, a capacitação vem de Deus. Então, fala a tua igreja sobre a Babilônia e os juízos deste sistema que a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. No nome do Senhor oramos com fé, e a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, você que é selo do meu apostolado, você que está sendo gerado por este altar, e você que sabe que Cristo será formado na plenitude na sua vida, até que Cristo seja formado, disse o apóstolo São Paulo. Meus amados irmãos, meus filhinhos em Cristo Jesus, este texto que o seu apóstolo, o seu pastor leu, expressa de maneira clara e determinante por que a Babilônia merece um juízo e um julgamento de Deus. O que é a Babilônia? Babilônia é um sistema religioso que une religião,
política, mercantilismo, é algo que a Bíblia chama do anticristo. Babilônia, que quando Deus começou a falar de Babilônia na Bíblia Sagrada, ele estava tão irado contra esse sistema que mistura política com religião. Vejam os senhores, que o Senhor disse, é uma meretriz. Ela é a grande, a Babilônia, a mãe das meretrizes. Então o Senhor deixou patente que existe um sistema religioso babilônico de meretrício que está estabelecido em Roma. Então, quando nós tratamos deste assunto, eu me sinto, na verdade, como cumprindo a missão do teólogo reformista. Amados, por que nasceu a reforma? Por que Martinho Lutero, por que João Calvino, Knox e os demais geraram esse grito do Espírito Santo desde 1517? Olha, eles não foram lutadores contundentes contra o ocultismo, contra a macumbaria. O foco da luta da reforma foi a igreja romana. Por quê? Porque é um sistema de meretrício, porque misturam tantas coisas e aonde Cristo não está presente. Maria é a verdadeira rainha da igreja. Então, meus amados, deixa eu lhe dizer com temor e tremor, o sistema religioso romano, para mim, na forma de entender a Bíblia Sagrada, é uma multinacional religiosa. Eu vou lhe explicar hoje por quê. Então, diz o livro do Apocalipse que a sua autoglorificação, os seus excessos, a sua ostentação, o seu orgulho, levaram a um juízo do Senhor. Isto é muito dramático, amado. Eu vou lhe dizer uma coisa, as igrejas todas, evangélicas, todas, que nasceram, são filhas da reforma, todas elas deveriam ser contundentes, como Martinho Lutero foi, como João Calvino foi, como João Knox foi, como Miguel Ângelo está sendo. Então as igrejas ficam aí lutando umas com as outras e se esquecem que a mensagem da reforma é uma mensagem contra o sistema babilônico, contra o meretrício que se estabeleceu em Roma. E vejam os senhores que isto toma dimensões tão grandes, porque você vai aprender hoje, você que já sabe vai se lembrar, que existem fatos dentro do sistema religioso romano que são de lesa pátria, são coisas que nunca poderiam existir na obra do Senhor, como por exemplo a pedofilia. A pedofilia é o resultado de um erro que você vai estudar comigo, que se chama celibato. Semana passada, 34 bispos de um país vizinho nosso chamado Chile renunciaram perante o Papa, porque o Papa tinha convocado esses 34 bispos chilenos a irem a Roma a um encontro com ele, porque eles haviam ocultado e queimado documentos que comprovavam a pedofilia dos sacerdotes. O Papa ia chamá-los à atenção, certamente, porque ele é duro com essa questão, e eles renunciaram, entregaram os seus votos ao Papa, todos de uma vez. Isto é estranho. Então a Babilônia reflete o que, apóstolo? O materialismo e a vaidade, porque a Bíblia diz que ela se autoglorificou, a si mesmo se glorificou. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa que você vai guardar o resto da vida.
a glória somente pertence a Jesus Cristo. A igreja não pode se autoglorificar. A igreja não pode viver de luxúria. Eu conheço ministérios que os líderes andam de Ferrari, de Lamborghini, de Rolls Royce, que tem aviões, que tem... Amado, isso é uma autoglorificação da igreja. O senhor é que é invejoso, o senhor queria ter... Eu nunca tocaria no que é de Deus, amado. Eu sei que isto é um dos pontos nevrálgicos da vida da igreja, que é quando a igreja rouba a glória de Deus, que só pertence a Jesus Cristo, e começa a colocar glória em homens, em coisas, em fatores, em situações, em locais. Nós temos muito temor nesta igreja. Porque 1 Coríntios 1:31 disse, para que, como está escrito, aqueles que se gloriam, glorie-se no Senhor. Então Jesus Cristo, apesar da igreja se chamar igreja apostólica, romana, cristã, não tem nada de Cristo. Não tem nada de Cristo. Então Deus disse, olha, Miguel, instrua amplamente o povo de Deus, para que o povo de Deus saiba lutar pela fé evangélica e entenda o que é, na realidade, a Babilônia. Esse sistema religioso babilônico e enganador, que mistura política com religião, com idolatria. Você vai aprender um pouco hoje, mas Pedro foi tão feliz quando ele falou disto em 2 de Pedro 2, 1 e 3. Olha só o que diz a palavra. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, na igreja, falsos mestres, os quais se introduzirão dissimuladamente o quê? Heresias destruidoras. Pastor, uma heresia, uma coisa falsa, ela pode destruir um homem, uma mulher, uma família, uma nação? Claro. Se a Bíblia diz que são heresias destruidoras, e qual é a principal heresia destruidora? Quando se renega o soberano Senhor. Quando no lugar de Jesus Cristo está Maria. Entende, bispo? Está Maria. Estão os ídolos, estão os santos. Está São Pedro. Aquele que traiu Jesus, aquele que negou o Senhor, aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que negou quando o galo cantou 3 vezes. Esse aí é a base da igreja de Roma, amado. Então, Pedro está dizendo, olha, a maior heresia destruidora é quando se renega o soberano Senhor, porque foi Ele que resgatou. E quando se nega Jesus, trazem sobre si mesmo repentina destruição. Por isso é que há este juízo do capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse contra o sistema de Roma, que eu chamo de multinacional religiosa. Depois do versículo 2 diz, aqui está o drama, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são práticas boas, religiosas, são práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Os senhores têm noção de que o apóstolo da igreja tem esse chamado a ser um reformista, porque o problema não é apenas do sistema do Vaticano, onde está estabelecida a cabeça do meretriz da Babilônia, é que ele é mãe e tem filhas. E as filhas muitas vezes são chamadas de igrejas evangélicas. São práticas libertinas, infamado o caminho da verdade. Então,
Hoje você vê prática libertina. Sexta-feira, fogueira santa, temos uma água que custa 130 reais, toma esta água. Agora, onde você algum dia viu Jesus fazer fogueira santa ou dar garrafinha de água? São práticas libertinas. Por quê? Porque são sistemas movidos pela avareza. Farão comércio de vós. Meu Deus. O que a igreja de Roma faz com as pessoas? Comércio, amado. Compra vela, compra escapulário, compra rosário, compra isso. Isso é fazendo comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por isso o juízo de Apocalipse capítulo 18. Onde Deus está mostrando com clareza que já existe um juízo sobre esse sistema que Deus chamou de a grande meretriz. Então, farão comércio. Eu creio que é uma das coisas mais tristes da vida, é uma pessoa ser manipulada na sua fraqueza da fé. Mas Deus me livre, eu preferiria morrer do que eu manipular uma pessoa. E você liga as televisões, amado, é o que você mais vê, é como se faz comércio com o povo de Deus. Isso é uma manipulação. Isso tem juízo. A destruição diz, não tarda, a destruição não dorme. Então uma igreja que se chama de eclésia, de igreja cristã, onde Cristo não é o soberano, onde os valores que só reinam em Cristo são transferidos para alguém, amado, isso é dramático. Isso é um juízo de Deus. Eu dou graças a Deus, porque Deus me tirou de lá. Você se lembra, há 2 semanas nós estudamos, sai de lá, povo meu. Então quem é povo de Deus, bispo, tem que sair desse sistema. Se não é povo de Deus, se é filho da perdição, Deus não se importa. Agora, o povo de Deus, e como é que o povo de Deus sairá desses sistemas? A Bíblia diz, como é que ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se eles não ouvirem a verdade? Você está entendendo qual é a responsabilidade que o nosso ministério tem? A verdade é, amados, que o único ministério que anda na contramão desse sistema mercantilista é este. Aqui nós ensinamos as regras bíblicas. Viu, Alex? As regras bíblicas, as leis fixas de Deus. Mas eu podia vir aqui e dizer, irmãos, Deus me deu numa madrugada um óleo que saiu de dentro da minha Bíblia. Está aqui o vidrinho, acredita em mim, cada vidrinho 130, divido no cartão de crédito. E você talvez, se fosse uma pessoa sem total entendimento, você fosse e caísse nisso aqui. Como milhares estão aí caindo. Então, a responsabilidade de um pregador é não permitir que às vezes uma necessidade, uma fraqueza seja manipulada por pessoas que são espíritos corrompidos, são nuvens que não têm água, disse Judas, são árvores que não produzem frutos, diz que sepulcros caiados, diz que são ondas que espumejam a sua própria sujeira. Isso é dramático. E por isso que aí fora, amado, quando se fala em Miguel Ângelo, as pessoas se arrepiam. Eu não quero ninguém no meu ministério com vendas nos olhos, com escamas nos olhos, com véus. Eu sou um arrancador de véus. Os hispânicos chamam de um quitabelos. Eu sou um quitador de velos. Eu arranco o véu da pessoa. Para que, claro, isto é uma reforma. Nós somos parte da reforma protestante, a última. A primeira foi na igreja católica. Agora Deus está fazendo no meio das igrejas protestantes que estão vivendo, grande parte delas. Tem boas, mas grande parte delas estão vivendo como as filhas da meretriz. Então, como é que se faz comércio de vós? Por que Deus está tão irado com um juízo sobre a Babilônia? Em primeiro lugar, sobre a questão da idolatria. Você sabe, amado,
quando uma igreja adora imagens que são proibidas de se adorar, essa igreja é uma igreja o quê? Idólatra. Veja que no livro de Êxodo, lá no tempo judaizante de Moisés, quando o Senhor escreveu o decálogo, os 10 mandamentos, naquela pedra, o Senhor disse assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E a continuidade diz: não lhes prestarás culto. O Senhor proibiu imagens. Essa é a razão porque nós não temos aqui uma cruz, uma imagem de Jesus na cruz, uma vitrine com um boneco lá, um ídolo deitado, dizendo é o Jesus que morreu. Amado, Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Então nós não precisamos de ver nada. O Espírito testifica com o Espírito de Deus. Então eu não preciso ter uma imagem, porque, irmão, mesmo que a pessoa diga assim: mas apóstolo, eu tenho uma imagem em casa, mas isso é a virtude da cultura, é uma cultura, é apenas uma imagem, sabe, alguma coisa de culto. Amado, não adianta, tem uma imagem e o demônio está lá. Ah, mas eu tenho uma imagem, é arte. Arte do diabo. Por isso é que diz: tira o ídolo da tua casa. Não guardes na tua casa nem nada que macule a Deus, que entristeça o Espírito Santo. Pastor, eu tenho uma imagem, é um santinho que me deu vovó há 300 anos atrás. Tira da tua vida. Tira tudo que é idolatria, tudo que é ídolo, tira. Pastor, mas eu, antes de vir para a igreja, eu era ligado ao cultismo, eu tenho debaixo do meu tapete do meu carro um charuto. Olha, tira hoje o charuto, amado. Você está te levando para um lugar estranho. Esse charuto não é puro, está acompanhado de alguém, amado. Olha, eu estou lhe falando por experiência própria, como foi doloroso, bispos, quando eu me vi, para me ver livre da idolatria, porque o diabo me amarrou ali com Nossa Senhora, com São Judas Tadeu, com Fátima. Eu era agarrado da cabeça aos pés com idolatria, amado. Que liberdade quando Cristo me libertou. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há liberdade com verdade. Não há liberdade com meias verdades. É com verdade. A verdade é libertadora, a mentira aprisiona. Então, a idolatria é uma forma equivocada da Babilônia levar o povo a adorar. Agora, algumas pessoas que são um pouco mais esclarecidas, assim: para, apóstolo, um momento. Mas Deus não mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro e os colocou em cima da arca? Mas Deus não mandou fazer uma serpente de bronze? Ah, então agora você compreende, você andou estudando, se preparando para esta noite. 1 de João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então nós temos que nos guardar de qualquer ídolo. Mas deixa eu lhe explicar. Quando o Senhor mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro, Ele não mandou adorar. O Senhor estava ali mostrando a glória dele e mandou fazer 2 querubins de ouro. Não foi para ser adorado, não foi para ser venerado, não foi para ser glorificado, porque Deus proíbe fazer imagens de deuses falsos. Pastor, e a serpente de bronze que estava lá no deserto, não era para ser adorado, não. A serpente de bronze estava ali representando o quê? A cruz de Cristo. Quando as pessoas olhavam para a serpente, eram curadas. Quando a pessoa recebe a obra da cruz de Jesus, ela é curada. Tudo é um simbolismo. Mas Deus não disse agora: todos os crentes têm que ter uma serpente de bronze em casa, ou então 2 querubins de ouro. Ele mandou fazer, não para ser adorado, mas representando a sua glória, e ponto. Deus proíbe fazer imagem, Deus proíbe a adoração de falsos deuses.
Deus não quer que você venere, adore nada, nem o sudário de Turim, nem a toalha de Verônica. Toda idolatria romana é condenada por Deus. Pastor, mas nós temos que respeitar o santo sudário, porque quando Jesus limpou o rosto e botaram um pano na cabeça dele, aquela fotografia dele passou pro pano, não passou nada mais. Isso é falso. Isso é falso. Porque senão estaria na Bíblia. O Senhor diz, olha, quando eu morrer, quando eu for envolto em panos, o meu rosto vai passar pro pano e vocês vão me adorar naquele pano. Nunca. Deus proíbe a adoração de ídolos. Então, a Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus, o trono com os anjos celestiais. E onde ficava esta Arca da Aliança? Dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano. O povo não tinha acesso, logo não era para ser adorado, era para representar o trono e a glória de Deus. Ele não mandou fazer 2 querubins para todo mundo chegar lá e adorar. Ele deixou lá no lugar santo reservado que o sacerdote podia entrar uma vez por ano sozinho. Então você não pode imaginar que por Deus ter levantado uma serpente de bronze no deserto para o povo ser curado e ter mandado fazer 2 querubins de ouro para colocar sobre a Arca da Aliança, que isto é a permissão de Deus, quando Deus disse em 1 João, fugir de quê? Dos ídolos. Depois ele disse em 1 João 5,21, vem atrás, bispo. 1 João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos agora a outra passagem. 1 Coríntios 4,10, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, se nós tivéssemos aqui uma cruz, era idolatria, ainda que tivesse vazia. Porque a cruz não é sinal de cristianismo, entende, Lana? É sinal de maldição, era a morte maldita da cruz. Portanto, eu não tenho que andar com uma cruz no peito, eu não tenho que andar com uma cruz no meu carro, eu não tenho que ter uma cruz em casa, porque ela é símbolo de maldição. Imaginem os senhores, se Jesus fosse, nos dias de hoje, condenado à morte por tiro. Tem gente hoje que, tem países que matam as pessoas com tiro. Indonésia, vários países. Então, se Jesus tivesse sido morto com uma pistola, todo mundo andava com uma pistola no peito. Se fosse morto por uma R15, todo mundo andava com uma R15 no peito. Então, idolatria, não. Deus reprova as esculturas. 1 João 5,21, vamos lá outra vez aí, bispo, porque é importante isso aí. 1 João 5,21, aí, filhinhos, guardai-vos. 1 Coríntios 10,14, fugir da idolatria. 19:22, que digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ídolo não tem valor, a não ser de trevas, hein? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, agora você vai guardar essa palavra, vai dizer, ele tem razão, o meu profeta tem razão, diz que o que está sacrificado atrás de um ídolo é a demônios que se sacrificam, e não a Deus. E agora Paulo disse à igreja, eu não quero que vos associeis aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor, na ceia, e beber do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer que o demônio o que é a força que está dentro ou por trás de um ídolo. Seja ele o mais inocente. Eu frequentava a casa de uma pessoa muito importante aqui da nossa sociedade e tinha um móvel na entrada cheio de ídolos. E eu um dia, com muito carinho, disse, não, mas tem muitos ídolos aqui em casa. E a pessoa diz, não, isto não é ídolo, é arte. Ele diz, é arte, mas tem demônio. Na minha casa não pode entrar demônio, na sua pode. Diga, não, apóstolo, cai fora, fecha a boca. Na minha casa não entra, na sua casa, no seu carro, na sua empresa. Não tem que ter um pratinho de pipoca atrás da porta, porque quando se põe a pipoca com uma vassoura levantada, então, não, amado, não pense em sorte nem azar. Eu já lhe disse, eu tenho 65 anos, ainda que não pareça, eu nunca tive sorte na minha vida, nunca. Eu sempre tive Deus na minha vida.
Então, nós vamos provocar zelos ao Senhor, ciúmes a Deus? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, se você tiver um ídolo, você está provocando zelos a Deus, ciúme de Deus. E Deus, você sabe, não divide glória com ninguém, nem com o apóstolo, nem com o papa, nem com o rei, nem com ninguém. A igreja é dele, só ele é digno de receber a glória. E ele não quer que dentro do meu coração haja um espaçozinho para uma Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, de Aparecida. Não quer, só Jesus. Os americanos dizem, Holy Jesus, only, não tem mais ninguém. Amado, não adora nada nem ninguém nesta terra. A sua adoração é somente Jesus Cristo. O outro aspecto que está equivocado à luz da Bíblia é que a Babilônia faz batismos, e faz batismos de crianças, de jovens, de velhos, como se o batismo de aspersão ou mesmo de imersão fosse bíblico. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando Jesus foi batizado por João Batista, porque João o que batizava, por isso é João Batista, ele foi batizado no cumprimento da lei. Havia uma única tribo na Palestina chamada os essênios, de onde veio João Batista, primo de Jesus, e então eles batizavam. Mas você de Gênesis e Apocalipse não vê mais nada a respeito do batismo. O batismo é uma cerimônia judaizante. Então veja em João 4,2 o que diz. Se bem que Jesus mesmo não batizava. Os discípulos batizavam, estavam no cumprimento da lei, mas Jesus nunca batizou ninguém. 1 Coríntios 1,17, Paulo diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quer dizer que se alguém que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que já foi reconciliado, já nasceu de novo, se eu dissesse, agora você tem que passar por um batismo nas águas, eu estaria anulando a cruz de Cristo e transferindo para a água o que só Jesus pôde fazer com o seu sangue. Então, Jesus não prescreveu o batismo nas águas para a salvação. Paulo identificou isto em Efésios 4:5. Há um só Senhor, não há três, trindade, há um Senhor. Há uma fé, que é o dom, perdão, ui, aqui está frio, hein? Há uma fé, não há muita, pouca, fraca, tímida, poderosa, é o dom da fé. E há um só batismo, que é o do Espírito Santo, do novo pacto. Não há batismo nas águas. Então, vamos ler aqui, por exemplo, em Mateus 3,11. Disse João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, eu, João Batista da lei, eu dou água para vocês. Mas Jesus vai vos batizar com o Espírito Santo, um só batismo, com o Espírito Santo e com fogo. O fogo o que é? Fogo não é gritaria, fogo é pureza. Ou seja, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele purifica, Ele regenera, Ele dá um novo nascimento, Ele transforma a vida da pessoa. Então, esse é o batismo com fogo. Atos 2,38 disse, respondeu-lhe Pedro, arrepender. Veja, João Batista dizia, eu vos batizo para arrependimento. Agora vem Atos dos Apóstolos e Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que aqui, amado, ainda não havia o ministério da graça. Ainda estavam os apóstolos da lei. Ainda estavam fazendo as coisas da lei. Quando veio o advento da graça, apóstolo? Através de Paulo. Paulo diz, agora não, agora há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, que é o do Espírito Santo. E agora,
não existe esse batizai-vos para arrependimento. Pastor, então o que é que existe? Deus não quer um arrependimento de pecados. O arrependimento é a mudança uma vez e para sempre. Você não pode todo domingo se arrepender. Só existe um arrependimento e para sempre. Foi o dia que eu confessei Jesus, eu me arrependi de todo o meu passado. Pastor, então o que há agora? O senhor aqui não prega arrependimento? Não, eu não sou Pedro. Eu não sou evangelho da circuncisão, eu sou evangelho da incircuncisão. Então o que o senhor prega? 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério não é de arrependimento, é de reconciliação. Depois ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra do arrependimento. Confiou a palavra de quê? Reconciliação. Versículo 20. De sorte, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, qual é a exortação que nós temos que dar? Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então não há ministério de arrependimento. O ministério dado por Deus à igreja dele é o ministério da reconciliação. Então, pastor, mas eu estudei São Cipriano, Santo Irineu, Orígenes, falam do batismo, apóstolo, falam de crianças. É verdade que São Cipriano, Santo Irineu, Orígenes, todos falam de batismo, mas Jesus não fala. E eu não quero saber o que São Cipriano fala. Nem você deve querer saber. Eu quero saber o que o meu Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra. Agora, se Orígenes, Santo Irineu e São Cipriano mandaram batizar crianças, Jesus não batizou nenhuma criança, nem ele mesmo. Pastor, agora já entendi. Nós não temos o ministério de arrependimento, é o ministério da reconciliação, porque senão arrependimento você volta todo domingo arrependido. E agora o que aconteceu com os nossos pecados? Por que o senhor tem tanta segurança que não é batismo nas águas? Primeiro, que o batismo das águas não foi prescrito por Jesus. O batismo das águas não faz parte do novo pacto. Paulo disse: eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar. E Pedro esclarece isso. Olha lá, 1 de Pedro 2, 24 e 25. Você vai guardar este versículo, tá bem? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E a minha pergunta é simples: carregou ou não carregou? Ele estará mentindo aqui? Deus não pode mentir. Carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, a Bíblia diz que eu estou morto ao pecado. E Paulo ensinou Roma, ele disse: nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Logo o pecado não pode ter domínio sobre nós. Na lei, o pregador chama a igreja de pecadora. Pecador! Estreme o gogó. Pecador! A Bíblia chama a igreja de minha noiva, santa, sem mancha, sem rugas e sem defeitos. Você sentiu a diferença? O que é graça, o que é lei? Então agora vem, ainda o apóstolo Paulo em Gálatas 2:21, ele disse: eu não anulo a graça de Deus. Diga: eu também não. Se a justiça é mediante a lei, se eu tenho que fazer jejum, vigília, batismo nas águas, para arrependimento, quando eu fui reconciliado, então Cristo morreu em vão. Para que ele morreu? Era preciso morrer. Jesus disse: olha, passe num tanque de água, num rio, numa lagoa, vai na beira da barra, batiza-te lá e os teus pecados vão todos embora. Amado, só o sangue de Jesus, só a propiciação pelos nossos pecados poderiam tirar os nossos pecados, porque éramos como escarlate, éramos como carmesim. Agora a Bíblia diz: somos mais alvos do que a neve e do que a lã branca.
este efeito de mudança de vida, do carmesim, da escarlate, para a alva, a lã e a neve, só o sangue de Jesus pode fazer. Não tem água nenhuma que faça. Então, na nova aliança, o batismo é do Espírito, não é das águas. Terceiro lugar, o que está equivocado na Babilônia também? A confissão auricular. Você sabe, durante muitos anos, Felipe, eu me batizei na igreja católica, meus pais me batizaram, claro. E durante muitos anos eu fiz confissão auricular. Eu me ajoelhava diante do seu padre, dizia, abençoai-me, padre, porque eu pequei. E o padre dizia, aí, conta aí, o que você fez desta vez, meu filho? Porque eu fiz isso. Nunca contei a verdade, olha. Nunca contei a verdade. Contava mais ou menos. E ele ficava, ai meu Deus, isso é muito pecado, isso é coisa. Então faz uma coisa, reza 10 Ave Marias e 20 Pai Nosso. E ele terminava dizendo, eu te perdoo em nome do Senhor. Você sabe que a Bíblia diz em Marcos 2,7, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Eu não posso perdoar os teus pecados, eu não posso me auto-perdoar, isto é ipso facto, não posso me perdoar. O único que perdoa é Jesus Cristo. Versículo número 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então não é o seu padre, não é o apóstolo, não é o bispo, ninguém pode perdoar pecados, só Jesus Cristo. E esses pecados não precisam de ser confessados a ninguém. Então nós não temos aqui na igreja um confessionário, que a pessoa vem aqui e se ajoelha, eu fiz isso, fiz aquilo, está perdoado e tal, reza. Não existe. Você sabe por que eu não posso perdoar pecados? Porque eu também tenho uma carne pecaminosa. Como é que uma carne pecaminosa pode perdoar pecados de outra pessoa? O padre também é um pecador. Ele não pode perdoar, porque ele também tem uma carne pecaminosa. Pastor, mas é a confissão sacramental. Amado, a nossa confissão é Jesus, eu e Jesus, Jesus e eu. Todos somos hoje sacerdotes reais. Então, batismo não salva, confissão e pedido de perdão é fruto de uma reconciliação que eu tenho porque o Espírito me persuadiu, porque eu fui predestinado para isso. Então, amado, as misericórdias de Deus são de Deus, não são do homem. Ouça, nós não somos consumidos por causa das misericórdias que se renovam a cada manhã. Então não são as misericórdias dos homens que nos perdoam, são as misericórdias de Deus. Deus é temível, cheio de misericórdia e de compaixão. Ainda bem se você crê desta forma. Se você crê desta forma. Então, todos os crentes já são reino e sacerdócio. Temos todos um sacerdócio ministerial. Somos ministros de uma nova aliança. Logo, nós temos entendido que confissão auricular. Agora, deixa eu abrir um parênteses. Se você errar alguma coisa comigo ou eu com você, eu sou obrigado a te pedir perdão por o meu erro. Agora, o meu pecado, eu não tenho que dizer, minha irmã, me ajuda aí a perdoar os meus pecados. Só Jesus pode perdoar. Outro aspecto que nós temos que definir é a questão da comunhão da ceia. Você sabe que quando Jesus arrebatou Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, ele deu instruções sobre a ceia do Senhor. O que Paulo ensinou? Ele disse, pão e vinho. O que a igreja romana ensinou? O povo só recebe o pão, não pode receber o vinho. Porque eles acreditam na transubstanciação química. E não existe transubstanciação. Existe consubstanciação. Ou seja, eu pego pão, como pão, eu pego vinho e bebo vinho. Não há uma mudança
na substância, não há uma transubstanciação. Eu não pego pão e depois vira carne. Eu não pego vinho e depois vira sangue. Ele é carne e sangue pela fé, mas não há transubstanciação. Então, 1 Coríntios 11, 23 diz isso. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus não disse o quê? Versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Jesus não disse: olha, você está recebendo pão, mas na realidade você está recebendo carne. Você está recebendo vinho, mas na realidade é o meu sangue. Esse sangue representado pelo cálice de vinho, ou o pão, que é o corpo dele, são símbolos. Não há transubstanciação, há consubstanciação. É pão e vinho. Eu como pão e bebo vinho. Então é muito importante você saber disso, porque Roma só dá o pão. A igreja evangélica dá o pão e o vinho. Porque o pão e o vinho na ceia representam a presença real de Jesus Cristo. Amém? O quinto ponto, que é um erro crasso da Babilônia, é o celibato. Mas quando Deus criou o homem, e Ele diz: tudo que Deus fez é bom. Passado um tempo, Deus começou a perceber que Adão começou a encrencar na sua filosofia de vida, porque ele olhava para o macaco dando beijo na macaca. E não é selinho, hein? Isso é coisa de beijar selo, isso é do demônio. Era beijo mesmo. Ele olhava o leão lá, beijava a leoa e abraçava a leoa. E ele disse: puxa, para mim nada, Deus. E Deus disse: olha, Adão, vamos combinar assim. Eu vou preparar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou te dar uma esposa. Então Deus adormeceu Adão, tirou-lhe a costela do lado, não tirou do pé para o homem pisar a mulher, nem tirou da cabeça para a mulher mandar no homem, tirou do lado e fez uma mulher. Então, imaginar que a mulher, a esposa, poderia contaminar a vida ministerial é um absurdo. Eu vou lhe dizer mais, é surreal. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, se alguém quer ser um sacerdote, um pastor, um bispo, um diácono, um presbítero, um apóstolo, excelente. Você está almejando uma coisa excelente. Agora, diz o versículo número 2, é necessário. Então, se é necessário, não se pode abrir mão. Que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ah, tem que ter mulher. Mas Paulo não tinha. Olha, existem discussões teológicas que Paulo não tinha. Possivelmente Paulo era viúvo. Porque nas regras do Sinédrio, portanto que seria o Supremo Tribunal Federal de então, só poderia ser juiz ou advogado dentro do Supremo Tribunal daquela época, no Sinédrio, quem fosse o quê? Casado. Então dizerá, mas Paulo não tinha mulher, ele levava mulheres para lhe ajudarem e tal. É verdade, no ministério ele não era casado, ele não tinha tempo para pensar em mulher. Mas ele não disse contra, ele disse, olha, você aspira ao episcopado, quer ser um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, maravilha, excelente. Isso você almeja isso, é o sonho do teu coração, é o chamado e a missão, mas você tem que ser marido de uma só mulher. Primeiro tem que ser irrepreensível, nada de repreender, e depois marido de uma só mulher. Então, ninguém pode aspirar ao cargo sacerdotal solteiro.
Pode até ser consagrado solteiro, mas depois tem que casar. Então é muito importante você saber. Então, pastor, mas por que os padres não casam? Por que se inventou esse negócio do celibato? Porque os primeiros padres, os primeiros bispos, os primeiros papas, todos eram casados. Só que o indivíduo estava numa paróquia, tinha lá um templo gigante, morria, a esposa e os filhos tinham direito a quê? A herança. Havia partilhas. Então a igreja começou a perder o seu patrimônio. Vamos criar uma coisa contra a natureza, vamos dizer que é uma renúncia, o padre não pode mais casar, por quê? Porque quando morre, ele vai com a batina para baixo da terra e não tem partilhas, não tem parentes, não tem mulher, não tem filhos, e assim nós garantimos o patrimônio da igreja. Amado, não existe coisa mais absurda do que Deus ter feito um homem e uma mulher e depois dizer, olha, se você me quer servir, aí servir sozinho. E não dá. Não há cabeça que se segure no ministério, seja ele protestante ou católico, ou de qualquer natureza, se Deus não dá uma esposa, ou se a pastora não dá um marido. É inviável. Na prática, é impossível. Porque o homem e a mulher são dotados de genitália, de desejos, de sexualidade, de sensualidade. E como é que isso tudo é vivido? Um homem e uma mulher. A verdade é que esses crimes todos de pedofilia que estão aí no mundo todo, são fruto de quê? São fruto de um homem que lutou contra a natureza, achando que abdicando da mulher, ele seria puro para servir a Deus, e depois se mete numa série de problemas. E eu vou lhe dizer uma coisa, é porque isto aqui nem fica muito bem o que eu vou dizer, mas como só nós e o mundo vai ouvir, eu vou dizer em segredo. Eu sou testemunha, já ouvi muitos. O que existe de filho de padre não está na conta. Outro dia nós estávamos falando com uma senhora, nem me lembro quem foi, mano. Uma moça veio falar conosco e disse, eu sou filha de um padre. E ela estava toda feliz. Olha, o meu papai é padre, e ele depois renunciou, casou. Tá. Oh, mas ela é filha do padre. Por que em vez de ser filha de um padre ou ter pedofilia, não casa logo? Porque não dá, amado, não dá para o indivíduo conviver num meio secular ou no meio religioso, no meio de um monte de gente, sem ter a sua parceira ou o seu parceiro. É aí que vem um monte de problemas nas igrejas, é quando a pessoa, não, aqui não pode, tem que ser solteiro, porque a mulher não vai tirar a pureza do... Ué, a mulher que tira a pureza, foi Deus que criou? A mulher dá a força para o ministério, amado. Porque a Bíblia diz isso, que o indivíduo que encontrou a esposa, ele encontrou a bênção. Então, se o indivíduo... E quando tem um lar, onde há racha e divisão entre um homem e uma mulher, o lar acabou. Porque a Bíblia diz, não podem andar dois juntos se não houver o quê? Acordo. E às vezes é casado, mas tem um lar rachado. É uma frustração. Então, aspira o episcopado, tem que casar. Nós já consagramos aqui pastores, nós consagramos o pastor Bruno, era solteiro, casou, mas não podia ficar mais 10 anos solteiro, não pode, porque o ministério exige o casamento. E não acredite que nenhuma mulher vai conspurcar a relação, vai deixar de ser pura a relação. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou aqui no altar, eu olho para minha esposa, e não estou vendo a minha esposa, eu estou vendo uma alma de Jesus, uma senhora, uma bênção de Deus, linda, maravilhosa, mas eu não estou olhando para a perna da minha mulher a ver se posso ver, mas não existe isso aqui na obra de Deus. Agora, por que eu não tenho cabeça solta? Porque eu tenho um lar, tenho uma família. Então, o ministério exige nada de celibato, amado. Pior coisa é o indivíduo ficar secando a mulher dos outros. Claro, se nós abrirmos aí o véu, meu irmão, depois a freira que fica e tem filho, esconde na parede, é uma loucura. Igreja romana é Babilônia até nessa área, amado. 6º ponto, a veneração
de Maria e dos santos. Lucas 4:8 diz: mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Não põe Maria, não tem Aparecida. Viu, irmão católico que está ouvindo pela internet? Show padre, amigo, você me assiste sempre, gosta do estudo aqui do Apocalipse, depois o senhor liga para mim e repreende, e manda cartinha. Ouça, show padre, só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. A mais ninguém. Eu não daria culto a mais ninguém, só Jesus Cristo. Portanto, a veneração de Maria, Mariologia, a veneração dos santos. O que a igreja faz com Maria e com os santos? Negócios, medalhinha, rosário, vela, isso tudo é errado. Por isso é que Deus diz: Babilônia, a grande meretriz, a mãe. Sétimo ponto, a doutrina do purgatório. Amado, ouça, Hebreus 9:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não existe reencarnação. Não existe reencarnação. O homem vai morrer uma só vez. Não tem duas, três, não, porque eu voltei. Ah, e você sabe que quem crê na reencarnação é uma coisa muito interessante. Existem facções aí religiosas que creem na reencarnação. Quando você pergunta a uma pessoa que crê nós acreditamos o que? Na ressurreição, não na reencarnação, porque cabe ao homem morrer uma só vez. Mas às vezes eu vejo, na televisão tem um programa que acredita nisso, uma vez eu vi a pessoa dando testemunho: ah, porque eu era uma princesa, eu era uma rainha, eu era um rei. Cara, ninguém diz eu era gari que limpava a rua, todo mundo era rei e rainha. Ué, mas você andou de cavalo para burro, era rei, agora está aqui nesta terra? Mano. Ninguém diz, não, porque eu era um simples cidadão. Eu vim de uma rainha Elizabeth. Você não veio de rainha Elizabeth nada, você veio da sua mãe, amado. Oi, e que bom e lindo. Quem viu o casamento ontem do príncipe e da princesa? Gente, que maravilha. A sociedade é muito injusta, né? Todo mundo bateu aí nesses 6 meses na nossa nova duquesa. Ah, porque ela é divorciada, porque ela é negra, mestiça e filha de negro. Qual é o problema? Oh, por quê? Tira dignidade a alguém? Não, mas porque ela é divorciada, porque ela é negra e a mãe dela é negra. E daí? E Deus foi tão bom, amado, tão bom. Primeiro porque deu o príncipe mais bonito que existe, que é o Harry, né? Nós amamos o Harry. Eu acho que aquele garoto é bomba. Aquele menino que foi problemático e hoje é um... Deus queira que ele chegue a ser rei. Mas Deus lhe deu uma mulher divorciada, porque tem posição social alta, negra, filha de uma negra com um branco. E vou lhe dizer uma coisa: nem as regras monárquicas impediram o casamento, amado. Nem a regra monárquica. Eles quebraram todos os paradigmas. E eu adorei ver a igreja com um coral de negros. Eu disse, graças a Deus, essa gente racista engoliu isso aqui, cara. Eu adorei ver o pregador, quem foi? Um arcebispo negro. Oh, glória a Deus, arcebispo Curry está aí assistindo, um abraço para o senhor, vem pregar aqui também. E eu vi aquela gente que parece que não vai morrer nunca, sabe? Tem gente que acha que não vai morrer. Todo mundo pipi, emproado, nariz levantado, e entra aquela garota divorciada, negra, filha de negra, e o mundo inteiro se curvou diante dela. Agora nós temos uma duquesa. Eu gosto muito da monarquia. Eu acho que eu fui rei no passado. Caí na tentação, hein? Olha, eu acho que pelo menos o meu cunhado dizia que eu sou palaciano. Então, gosto de arte, gosto de quadros, de tapetes, enfim. Mas, o que eu estava dizendo que eu me perdi, Gama? Hein?
Não fui plebeu, aí que está o problema. Eu disse, não, nem plebeu, nem o opróbrio, eu fui palaciano. Então, graças a Deus, amado, que nós vimos ontem como o amor supera tudo. A rainha estava lá, tadinha, eu gosto daquela rainha, né? Com aquelas cores dela, verde e tal. Ela devia estar pensando, meu Deus, o que esse neto me arranjou, cara? E a mãe da duquesa, que se tornou ontem duquesa, com cabelos de dread, com piercing, botaram um chapeuzinho para tentar esconder os dreads, mas não deu. E ela estava lá dizendo, gente, eu criei uma filha para ser rainha, para ser princesa. Olha, ontem foi um dia histórico para o mundo. Não é a cor da pele, não é a riqueza, o que manda é o amor, amado. O amor vence tudo, pô. Então, eu queria terminar esta palavra, já são 8h05. Estamos falando da Babilônia e do julgamento da Babilônia. Eu quero lhe falar sobre falsos milagres. 3 minutos e terminamos. Marcos 13, 21, 22, assim, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ou ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da... Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu só creio em milagre se for Jesus a fazê-lo. Aí eu libero uma palavra de milagre agora de Jesus para a tua vida, para a minha vida. Agora, achar que Nossa Senhora de Fátima, que nunca existiu, foi milagre, você sabe o que é? É engano das pessoas que perecem por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. São operações da mentira. Não acredito que a Aparecida fez milagre, não acredito que Fátima fez milagre. Eu acredito nas misericórdias de Deus, mas eu acredito que o autor do milagre tem que ser Jesus Cristo. O resto é falso milagre, não existe. Quem opera de forma falsa é o próprio Satanás, é o iníquo. Portanto, irmãos, senhores e senhoras, eu termino este sermão. Espero em Deus ter elucidado os senhores. Espero que a sua fé tenha se alargado, a sua confiança no Deus único, no Deus verdadeiro, e a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá forças ao teu povo, dá coragem para vencer, dá força para batalhar pela vida. E eu profetizo uma semana gloriosa, uma semana de conquistas, uma semana de vermos a glória de Deus, em nome de Jesus. E aqueles que são mais que vencedores, digam amém, amém e amém. A Babilônia caiu, a igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer. A diferença. Vamos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final. Após a bênção, quem puder ficar mais um minuto para um corinho, quem tiver que voltar a casa, que os anjos lhe guardem. Glória ao Senhor, levante suas mãos. Obrigada, Senhor, por esta noite abençoada. Obrigada porque saímos daqui na certeza que pertencemos àquele que vive e reina, Senhor, a Jesus Cristo. Pai, guarda-nos com os teus anjos. Senhor, nem teremos nunca, ninguém terá medo, porque a tua palavra nos assegura que tu nos guarda e o inimigo não nos toca, Pai. Então guarda-nos até os nossos lares, abre os caminhos, torna-nos invisíveis para o mal. E, Senhor, recebemos uma semana cheia de bênçãos, onde veremos o teu amor, onde veremos o teu favor, onde veremos os teus milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. Graça e paz. Saia daqui com um sorriso nos lábios, porque Deus te escolheu para viver a sua graça. Amém. Amém.